Oi, gente, vamos continuar de novo aqui sobre a vida e obra de Maquiavel, ao seu trabalho sobre ética e política. Nós temos aqui a região da Itália, a região da Península Itálica. Hoje em dia se chama Itália, na época era uma divisão de vários reinos, o reino de Nápoles, os estados pontífices, Florença, Veneza, Milão. E é nesse contexto de fragmentação política que o Maquiavel vive. Na verdade, nessa época não existia Itália. Existia um pensamento de tentar unificar minimamente essas correntes fragmentadas, mas de fato não existia ainda, ok? Então a Itália, no tempo de Maquiavel, ela ainda estava em época de formação. Então ele está vivendo um período de formação dos Estados Nacionais da Europa, nos fins do século XIV. Então os Estados Nacionais, ou seja, os países ainda estão se formando. Além disso, os estados estão atrelados ao poder da Igreja Católica. A Igreja Católica ela ainda manda muito na política nessa época. A Igreja Católica ainda decide muito pela política nessa época, né? E a Itália, novamente, é fragmentada. Ela ainda não é um reino unificado. Por quê? Porque ela ainda não encontrou essa centralização política no século XIV e ainda sofre muito com a ameaça de invasão de outros povos. Então é nesse contexto que Maquiavel vai escrever sua principal obra, O Príncipe, em 1531, que é um tratado político com 26 capítulos e vai descrever e conduzir negócios públicos internos e externos. Vai entender como se conquista e como se mantém o poder e vai defender a unificação da Itália em um principado. Então, Maquiavel ele escreve esse texto com o intuito de compreender a política. O intuito pessoal do Maquiavel, lembra que ele era metido mais ou menos com política? Um dos intuitos pessoais do Maquiavel é justamente tentar acessar a política. Então, para mostrar que ele entendia de política, ele escreveu esse livro para a família Medici, que estava no poder em Florença, para que eles contratassem o Maquiavel em uma posição importante política. Então, tinha um interesse por trás. O Maquiavel escreve sobre a política em Florença com o intuito de alguém reconhecer seus talentos políticos para que ele seja um político também. Então essa é a obra de O Príncipe, que é a principal obra do Maquiavel, beleza?